Olá, então você viu também aí que depois de 700 anos os templários marcharam novamente em Roma. Entraram nas basílicas, inclusive a Basílica de São Pedro, e isso marca algo muito importante. Você talvez tenha ouvido falar também a respeito desse cara aqui, o Tim Hogan, que diz ser de uma ordem templária muito antiga que teria, a ordem dele no caso, escondido as ossadas de Jesus Cristo na América. Entre outras coisas que ele falou, por exemplo, repete a narrativa do Código da Vinci de que Maria Madalena teria sido esposa de Jesus. Não apenas isso, antes disso ela teria sido esposa de João Batista. E tudo isso seria uma tentativa da Igreja Católica de manter a doutrina da ressurreição, que é um mito católico que a Igreja Católica inventou, basicamente. Então é isso. Eu vou colocar aqui que eu tô com o olho irritado ainda, como você pode ver. Tá? Vou colocar o óculos por causa da luz. Bom, eu recebi de alguns alunos alguns conteúdos sobre essa ida dos templários até Roma e principalmente um vídeo que circulou bastante da Carol Capel, o qual eu vou respeitosamente responder e mostrar que algumas informações ali são bem erradas, tá? Bem erradas mesmo. Porque é o tipo da coisa que envolve uma grande mística, muitos mistérios, então as pessoas não têm muita base para saber distinguir o que é verdade e o que é mentira. Envolve arqueologia, envolve templários, ordens antigas, ordens recentes. Então a gente vai fazer um apanhado geral para entender essa história toda como assim. Outros perfis de redes curtas, redes sociais curtas, né, de vídeos curtos, também falaram disso, comentaram muito sobre isso, mas acho que o maior canal de maior projeção foi realmente o da Carol Capel, por isso que eu estou citando aqui, né? Respeitosamente nós vamos responder essas informações e trazer alguns pontos aí pro debate, né? sãobrandão.com.br. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que é uma ordem nova, chamada neotemplária, e o que é uma ordem templária original, antiga. No vídeo em questão que eu estou respondendo, é mencionado que esse indivíduo aqui, chamado Tim Hogan, você vê o título ali, está escrito assim, Cavaleiro Templário, Vaticano está escondendo os ossos de Jesus Cristo. Já começa por aí, né? Claro, isso daria muito pano para manga se fosse verdade, né? Se realmente existissem ossos de Jesus Cristo, que não existem, evidentemente, porque ele ressuscitou e ascendeu ao céu com um corpo. Então, basicamente, ele vai trazer essa narrativa. Agora, quem é esse cara aqui? Será que ele é de uma ordem antiga, realmente? E eu pesquisei e eu descobri que não. Eu encontrei o perfil dele, né? Que é esse perfil aqui. Tem bastante conteúdo esotérico e gnóstico mesmo. Você vai encontrar ali o perfil dele, Timothy Hogan 5, tá? E aqui diz que ele é grão-mestre da Ordem do Templo dos Segredos Iniciados, ou dos Iniciados Secretos, na verdade, né? A Ordem do Templo de Iniciados Secretos, que seria uma linhagem templária, também chamado de Templar Collegia, Ordem Martinista do Templo, enfim. Vamos dar uma olhadinha no perfil dele. Tá aqui então o perfil. Tá? Você pode ver que as postagens dele são bem aleatórias, né? Por exemplo, esse aqui ele faz uma apresentação sobre influência gnóstica, né? Já vai por aí, tá? Mas enfim, então esse aqui é o perfil dele, né? Mas que ordem é essa? Ordem do Templo dos Iniciados Secretos. Será que é uma linhagem templária antiga? E a resposta para isso é não. Sobre a suposta ordem dele. Antes de 2016, ele fazia parte de uma ordem neotemplária, tá? Com essa sigla aqui, OSTI. O que é uma ordem neotemplária? Basicamente é um CNPJ de uma ordem religiosa. Que geralmente quem faz isso são ordens templárias maçônicas, que também não tem relação com a ordem templária antiga. O rito escocês instituiu dentro da maçonaria, o grau templário apenas no século XVIII. Tá? Antes disso não existia. É um grau, é um dos graus. Ah, agora você é cavaleiro templário, agora você é outra coisa, entendeu? Então você vai subindo de nível e um dos níveis seria o grau templário. Evidentemente que isso não tem nada a ver com as ordens templárias cristãs do século XII.
E a tradição da cavalaria ainda é muito mais antiga, muito mais antiga. Então a gente está falando de um lapso aqui de 600 anos. Aí as ordens neotemplárias, basicamente, elas são recentes. Essa aqui, no caso desse nosso amigo ali, o Tim Hogan, ela é de 2017 ou 2016. Bom, basicamente, ele foi votado para ser removido como grão-mestre em 2015 daquela ordem que ele fazia parte, essa daqui, você lê ali, a Ordem Soberana do Templo Iniciático, que é uma ordem neotemplária. O neotemplário, basicamente, é o templário cosplay. É o que ele quer ser templário, mas não tem relação, não tem vínculo com as ordens antigas. E aí ele montou uma nova organização em 2016. Em 2017 acontecem as primeiras menções públicas à sua nova ordem, que é essa Ordem do Templo dos Iniciados Secretos, ligada ao Templar Collegia, que é o projeto de Hogan também. Essa é a menção pública mais antiga da tal antiquíssima ordem, 2017. Eu estou falando isso porque no vídeo a própria Capel ela fala como se fosse uma ordem muito antiga, e não é uma ordem nova, que ele inventou basicamente. Ele fundou, fez um CNPJ lá, registrou lá no estado, no cartório e criou a ordem, basicamente, tá? Então essa ordem do Templo dos Iniciados Secretos não é ordem medieval original, mas sim uma das ramificações contemporâneas e esotéricas que se apresentam como herdeiras espirituais ou iniciáticas dos templários. É uma apropriação. Ela está associada a círculos ocultistas, martinistas e esotéricos modernos. E Hogan usa também títulos como Templar Collegia e Ordem Martinista do Templo. Essas ordens, ao que tudo indica, foram estruturadas entre o final do século XIX e o século XX, dentro do movimento ocultista e neotemplário que buscava resgatar tradições iniciáticas, entre aspas, perdidas. Então, para a gente resumir, não é uma ordem medieval, mas sim uma ordem neotemplária moderna, cujas referências que ele passa, não a ordem dele, tá? O que ele diz que está ligado, vem aí de no máximo 100, 150 anos, mas a ordem dele não, a ordem dele foi fundada em 2017, então nada a ver. Ah, e tem um detalhe, não são esses caras que foram para Roma, tá? Não tem nada a ver também. Não foi ele, é dado a entender no vídeo que ele faz parte desse movimento que foi até o Vaticano e não sei. Não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Depois eu falo dos templários que foram até o Vaticano agora, né, recentemente. É complicado isso, porque hoje em dia a gente só passa o dia refutando coisas que dizem na internet. Porque a gente recebe muita informação, principalmente dos alunos, né, que querem saber se aquilo é verdade. E a quantidade de coisa que está fora de eixo é absurda, para dizer o mínimo. Mas eu vou procurar fazer mais vídeos respondendo os alunos do Instituto São Brandão, aqui no canal Além da Nuvem, que eu acho que é interessante, tem muita pergunta interessante, né? Bom, então, basicamente, para a gente entender, você precisa saber diferenciar o que é uma ordem templária original e o que são essas ordens fakes, cosplay, neotemplárias, vinculadas a sociedades discretas. E também por que as sociedades discretas se apropriam da identidade templária. Porque existe toda uma simbologia aí. Mas vamos por partes. Bom, ordem templária de verdade, né, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, que foi suprimida naquele episódio que se inicia ali em 1312, né, pelo Papa Clemente V, junto com o rei de França, Filipe o Belo. São os chamados Cavaleiros Templários, a Ordem do Templo. Esses cavaleiros, depois que a ordem é suprimida, tá, eles vão se espalhar, vão fugir da perseguição, mas depois eles são reconfigurados, né, como Ordem de Cristo em Portugal, inclusive com os bens, com os patrimônios da ordem sendo transferidos para a Ordem de Cristo, bem como os seus privilégios, tá? Então a única legítima sucessora da Ordem do Templo é a Ordem de Cristo, que é justamente quem fez os descobrimentos portugueses, aquelas caravelas que chegam ao Brasil, né? Essa é a herdeira, por isso que é importante a gente saber disso. Aí existem algumas outras ordens templárias também, né, que foram formadas por templários que se estabeleceram em outros locais, como a Ordem de Calatrava, que tem esse emblema aqui, foi uma ordem religiosa militar. Existia a Ordem de São Bento de Avis, e você tinha algumas outras ordens, né, dos Cavaleiros Hospitalários, existiu a Ordem de Malta, existiu a Ordem dos Teutônicos.
Estas são ordens de cavalaria legítimas, de verdade, que vem lá desde o período das cruzadas. Enfim, esses são os templários de verdade, que lutaram lá representando a cristandade contra o Islã, na época que se expandia em direção à Europa. Reconquistaram Jerusalém, estabeleceram o reino de Jerusalém. Então, esses aqui são os templários reais. E o pessoal que foi agora lá em Roma, tá? Que tem as fotos, tem o site deles, Templars Today. Essa é uma ordem recente também, tá? Só que ela é uma ordem recente formada por católicos e por isso ela acabou recebendo um acolhimento, né, da Igreja Católica, porque ela é uma ordem templária católica que foi formada recentemente. Então é uma tentativa de restauração dos costumes templários, né, que eram sempre submissos à Igreja Católica. Então é uma ordem que tem ali até relação com o Papa, né? Já teve algumas reuniões ali com alto escalão ali do Vaticano, tá? Então, assim, essa ordem aqui, que esteve lá, né, em Roma, entrando agora, não tem absolutamente nada a ver com a desse cara aqui, né? Que foi apresentado como sendo ali um grande grão-mestre de uma ordem antiga. Não, esse cara aqui é de uma ordem que ele inventou, basicamente, que não tem relação nenhuma com os templários e que eles acreditam ali que eles portam uma verdade que só eles têm. Agora sim, e qual verdade é essa? A verdade, entre aspas, né, aqui bem grande aspas, né, Jesus Cristo não ressuscitou. Quer dizer, o principal dogma cristão, a base do cristianismo, a essência que é a ressurreição de Cristo. Então sempre que vem, é o que eu sempre falo, sempre que o pessoal vem com essas doutrinas neognósticas, etc., eles vêm para anular o sagrado, deturpar o sagrado, profanar, deturpar, seja o que for, eles vêm diretamente, o alvo deles é o que há de mais importante, mais sagrado. E claro, na doutrina cristã é a ressurreição de Cristo. Quando eles falam do Antigo Testamento, é em relação ao Deus de Israel. Mas vamos nos ater a essa parte cristã. Então, para eles, na narrativa dele, que ele participou desse podcast ali, e foi um podcast muito assistido, tá? Tem 652 mil visualizações hoje. É um podcast grande, Danny Jones, com mais de 1.100.000 inscritos. E aí você sabe, né? Quem tem boca fala o que quer. Então ele vai dizer que a Igreja Católica, ela quer manter o dogma da ressurreição, etc. É importante você saber de algumas informações, tá? E que eles têm evidências de que o túmulo de Jesus, essa é a parte mais complicada, né? Que o túmulo de Jesus foi encontrado em 1980, eles levaram as ossadas e esconderam nos Estados Unidos. Essa é a parte... É sério, eu vou te explicar o que ele falou, peraí. Basicamente tudo vai se basear nesse tal túmulo de Talpiot, que foi um túmulo escavado em 1980 em Jerusalém Oriental. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para você ver. Esse aqui é o túmulo selado, tá? Enfim, esse aqui é o túmulo selado e tal. E no túmulo de Talpiot, uma das tumbas, tá escrito o seguinte: Yeshua Bar Yehosef. Tinham 10 ossários ali, né? Então um deles está escrito Yeshua, filho de José. Foi interpretado dessa forma, apesar que a inscrição é parcialmente inelegível. E essa interpretação seja amplamente contestada conforme diversas publicações aqui. Isso também não é mencionado, nem no vídeo da Carol Capel, nem no podcast. Só é dito que eles têm lá as ossadas de Cristo. Bom, a descoberta foi documentada em 1994 no catálogo de ossários judaicos nas coleções do Estado de Israel, discutida pela primeira vez na mídia no Reino Unido durante março e abril de 1996, e aí começaram a especular. Mas basicamente, cerca de 900 túmulos semelhantes foram desenterrados na mesma época. Mas basicamente, então, eles pegaram esse túmulo como se fosse o túmulo realmente de Jesus. Só que assim, Jesus, eu já falei em outros vídeos, era um nome extremamente comum nessa época, porque vem de Josué, né? Jesua, vem de Josué. Então, se você for pesquisar, você vai ver que é amplamente, unanimemente, esmagadoramente negada pela academia que se trate realmente de um túmulo de Jesus Cristo, né? E com ossadas, muito menos ossadas de Cristo. Pode pesquisar ali, você vai ver. Pesquise à vontade, túmulo de Talpiot. E ali começou, né, com esse negócio de o túmulo de Jesus, túmulo de Jesus. Outro mito que é passado nesses
nesses vídeos, nessas narrativas, é o de que a Igreja Católica criou a doutrina da ressurreição. Isso não é verdade, tá? O judaísmo já tinha essa crença na ressurreição dos mortos, o Tziat HaMeitim, que é justamente um evento futuro da era messiânica, quando os corpos e almas serão reunidos numa existência física renovada. Tá? Essa doutrina central é afirmada na Mishnah e na liturgia diária dos judeus. Então não foi a Igreja Católica que inventou isso. Eu poderia citar aqui, inclusive, aqui, 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento, né? Isaías 26:19, os teus mortos se tornarão a viver. Deuteronômio 32:39, eu faço morrer e faço viver. E Daniel 12, muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, referindo-se à ressurreição dos mortos. Bom, mas e arqueologicamente na Bíblia, no Novo Testamento? Tem argumentos que refutam essas absurdidades aí que foram ditas? Sim. E agora, para a gente fechar esse assunto com chave de ouro, né, eu vou fazer a comparação desde quando surgiu a ideia de que Jesus foi casado com Maria Madalena, quem inventou isso, onde surgiu isso, e comparando com a doutrina da ressurreição que está presente nas escrituras da Bíblia. Quando que isso surgiu também, arqueologicamente falando, com base em achados arqueológicos, não com base em concílios. Não estou falando de quando a igreja instituiu essa doutrina. Estou falando com base no que foi encontrado de inscrições antigas. Cartas de Paulo, evangelhos, manuscritos do Mar Morto. A gente tem aqui, então, primeiramente sobre o contexto judaico pré-cristão, sobre a doutrina da ressurreição, né, como eu falei, livro de Daniel. A gente tem também os manuscritos do Mar Morto, que mencionam a expectativa de que o Messias traria cura, libertação e ressurreição dos mortos. Macabeus, 2 Macabeus, verso 7, século II a.C., mártires macabeus afirmam sua fé em receber novamente os corpos da ressurreição. Então essa ideia já circulava entre judeus antes do cristianismo. Agora, nos primeiros textos cristãos, cartas de Paulo, que são mais antigas que os evangelhos, né? 1 Coríntios 15, Paulo descreve a ressurreição de Cristo e a futura ressurreição dos mortos. Evangelho de Marcos, datado aí de 70 depois de Cristo, relato mais antigo da tumba vazia de Jesus. Mateus, Lucas e João expandem a narrativa com aparições de Cristo ressuscitado. Evidências arqueológicas. Embora não tenhamos ossadas de Jesus, evidentemente, porque não existem ossadas de Jesus, né? Existem vestígios materiais e epigráficos que indicam a crença em ressurreição muito cedo. E Tácito e Suetônio, que escreveram no século II depois de Cristo e confirmam a existência de cristãos que veneravam Cristo como alguém que ressuscitara. Tudo isso aqui antes dos concílios, né? Antes de Constantino, que vem no século IV. No concílio de Nicéia, datado de 325 depois de Cristo. O primeiro relato da tumba vazia vai aparecer ali no Evangelho de Marcos, né, arqueologicamente falando, datado de 70 depois de Cristo. O papiro mais antigo é datado de 200 a 250 depois de Cristo, ainda bem antes do concílio de 325, portanto, já se falava da tumba vazia, da ressurreição. Aí tem o papiro mais antigo do Evangelho de João, que é mais antigo ainda, fragmento mais antigo do Antigo Testamento, papiro P52, datado de 125 a 150 depois de Cristo. A gente também tem vários papiros das cartas paulinas, né, que datam ali do século 2 e 3, né, especialmente ali dos anos 200 a 225. Existe o papiro 46, datado do ano 55 depois de Cristo. Foi escrito nessa data, porém o mais antigo é de 175 a 225, né, a sua datação. Tá? A datação mais provável desse papiro aqui, das cartas de Paulo, de 1 Coríntios 15, inclusive, que é aquele versículo que diz justamente que foi sepultado, Cristo, né, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então é isso que está escrito justamente nesse papiro aqui e data de 175 a 225 depois de Cristo. Portanto, bem antes do primeiro concílio, mais de 100 anos antes, entre 100 e 150 anos antes do primeiro concílio, que foi trazer ou assumir essa verdade cristã como um dogma instituído ali para a igreja. E para a gente completar, e quando foi que surgiu a crença do casamento, suposto casamento de Jesus com Maria Madalena? Quem inventou isso? Que a gente vê no livro Código da Vinci, do Dan Brown, né?
Basicamente, isso vai se basear em uma interpretação. Só deixando claro uma questão, tá? Existem outros achados arqueológicos de papiros do Novo Testamento semelhantes a esses que eu mostrei. Eu só mostrei alguns, tá? Então, falar que isso foi uma invenção da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, tá errado. É uma mentira. A doutrina da ressurreição sempre foi aceita desde o princípio da Igreja, porque os apóstolos acreditavam nisso. Eles, em tese, tiveram contato com essa ressurreição. Aí a questão de Jesus com Maria Madalena. Aí vai surgir no Evangelho de Filipe, que é um evangelho gnóstico, que foi encontrado no Nag Hammadi, no Egito, em 1945. E ele data de 250 depois de Cristo. E o que diz ali, basicamente, é que Maria Madalena era companheira, koinonos, de Jesus. Koinonos. E que ele a amava mais que seus discípulos. Esse livro é considerado um apócrifo, tá? Ele não é canônico. Então a igreja não considera ele inspirado por Deus. Então isso foi uma linha, existiam linhas gnósticas já na época. Alguns manuscritos falam em beijos, não necessariamente um beijo romântico, mas não há referência explícita a casamento. Evangelho de Maria também, apócrifo. Você tem Maria, no caso, aparecendo como uma discípula próxima e recebendo revelações especiais. Os textos sugerem uma proximidade espiritual, talvez afetiva, mas não um casamento. Já na Idade Média é que Maria Madalena foi associada à imagem de pecadora arrependida, uma prostituta que se arrependeu, identificação feita por Gregório Magno em 591, mas não como esposa de Jesus. Aí foi num livro, em 1982, chamado Holy Blood, Holy Grail, Sangue Sagrado, Santo Grau, que Michael Baigent e Richard Leigh, junto com Henry Lincoln, sugeriram que Jesus teria se casado com Madalena e gerado descendentes. E esses descendentes seriam os merovingios. Depois, isso ficou muito popular com o livro Código da Vinci, de 2003, de Dan Brown, cuja tese foi inspirada nos evangelhos gnósticos do Nag Hammadi. Então, para a gente ter a conclusão, tá? Não existe evidência histórica nem arqueológica de que Jesus se casou com Maria Madalena. Existem interpretações dos textos desses evangelhos apócrifos, interpretações posteriores, não da época. Os textos gnósticos falam de proximidade, mas nunca de casamento formal entre os séculos II e século IV, século II e IV. E a ideia de Jesus casado surge como uma teoria moderna no século XX, popularizada por literatura esotérica ficcional. Já a doutrina da ressurreição, morte e ressurreição, é bem antiga e você tem base arqueológica para ela. Simples assim. Então, assim, as pessoas elas têm o direito, deixa eu falar aqui, de acreditar no que elas quiserem. O que eu estou fazendo aqui não é dizendo, você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar nisso, você não pode acreditar naquilo. Não, você acredita no que você quiser. O que eu estou te dando aqui é embasamento para você entender o que é mais verossímil, o que se assemelha mais à verdade, o que é mais provável que seja verdade. Simples assim. Porque senão qualquer um cria um sofisma, qualquer um cria uma teoria, qualquer um usa de qualquer artimanha porque, eu não gosto da teoria oficial, eu não gosto do que a igreja fala, então eu vou inventar a minha própria crença e vou propagar essa crença na internet, que é o que está acontecendo aqui. Manipulação barata de narrativas que tem justamente a única finalidade de profanar o sagrado. E é o que eu sempre tenho falado, não é de hoje. Longe de mim querer ser o mais santo, o mais perfeito, longe de mim. Agora, respeitar o sagrado, respeitar o sacrossanto é um ato, no mínimo, prudente. Diferente de certos indivíduos que a gente vê na internet que não tem o menor respeito, não tem o menor pudor para falar certas coisas. Especialmente o pessoal que simpatiza com essas linhas e fica querendo enfiar isso goela abaixo da internet, dizendo, isso é verdade, fazem esse tipo de artimanha. Os templários entraram lá em Roma. Os templários eles estão falando lá que eles têm os ossos de Jesus escondidos. Você vê, é uma série de artimanhas aqui. Não são nem a mesma ordem, basicamente. Nem uma ordem é templária de verdade, nem a outra é. A diferença é que uma delas é católica e tem amizade, vamos dizer assim, com a igreja. Até porque depois do manuscrito de Chinon, os templários começaram a passar por um processo de perder a culpabilidade que eles tiveram, a condenação.
Então isso está acontecendo, mas isso é assunto para outro vídeo. É muito longo para isso daqui, tá? Agora, aí vem a pessoa e fala, ah não, mas aqui, aí esse cara aqui dessa ordem, você vai ver a ordem foi fundada por ele em 2017. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. E vai dizer que essa é uma ordem muito antiga. Como assim? Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Então você que está assistindo é que tem a obrigação de não engolir qualquer coisa, de saber discernir, com base em argumentos e evidências, o que é mais provável de ser verdade, e não sair repetindo as coisas por ideologia. Porque se existe todo o embasamento, é porque existe evidência para isso. Agora, quando não tem embasamento, você tem que fazer isso, construir narrativas com mentiras. E isso me deixa pé da cara. Ok, pessoal? sãobrandão.com.br, link na descrição do vídeo, no comentário fixado no topo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Compartilhe e compartilhe de novo esse vídeo nos grupos que você faz parte, nas suas redes sociais, porque aqui a verdade continua importando. Instituto São Brandão.